Saudações pessoal, aqui é o Arauto, bem-vindos a mais um vídeo. Já falei sobre todos os apêndices do Estado Livre da Prússia, e eu admito que gostei bastante dessa subfacção. Muitas pessoas comentaram que não queriam assistir todos os vídeos espalhados, então eu resolvi fazer uma união. Eu vou recontar a história de todos eles em um vídeo só. Então se você puder, inscreva-se, curta e comente, ajuda demais o canal. Antes de começar a falar especificamente dos apêndices, vamos falar um pouco sobre o Estado Livre da Prússia. Esta nação foi criada de uma dissidência contra o Sacro Império Romano Germânico. Durante um sistema de votação, eles conseguiram sair do Sacro Império porque o Império estava muito dividido em combate contra os hereges e não conseguiu impedi-los. O Estado Livre da Prússia fundou um sistema quase democrático inspirado na velha Grécia, em Hellas, e é um sistema visto com desconfiança pelos demais povos da fé, pois eles acreditam que é mais fácil os hereges conseguirem infiltrar pessoas para votarem em defesa dos hereges. Os religiosos acreditam que a monarquia é mais resiliente contra as influências da heresia. E realmente pode ser uma interpretação possível, considerando que basta eles conseguirem converter a maioria dos eleitores para mudarem o governo do Estado Livre da Prússia de um governo leal a um governo herege. Ele é uma nação pequena em comparação ao Sacro Império e às outras nações. Tem um mapa muito interessante que é feito pelos fãs, com base que as fronteiras foram citadas, que eu vou botar aqui agora para vocês verem. Vocês podem ver que é uma nação pequena no norte da Alemanha, mas é muito útil no auxílio aos combates contra as forças da heresia. O Estado Livre da Prússia tem fricção de fronteira contra a Polônia, a comunidade Polônia e Lituânia, contra o Sacro Império Romano Germânico. Cada um quer tomar um pedaço do Estado Livre da Prússia. Mas evita-se guerra entre as próprias forças da fé porque tem um inimigo maior, que são os hereges, defensores das forças do mundo inferior. Principalmente o culto do Grau Negro, que ataca bastante as forças da fé na Alemanha. Então vamos lá falar dos apêndices das forças do Estado Livre da Prússia. Vamos falar sobre os capitães prussianos, ou Prussia Hauptmann. Então, por favor, inscreva-se, curta e comente, ajuda demais o canal e o vídeo. Este vídeo vocês vão perceber que mais fala sobre a Prússia do que sobre essas tropas específicas, pois este apêndice específico deste vídeo, ele fala sobre muita coisa e ao mesmo tempo não fala sobre nada praticamente, ele é muito pequeno. Então vamos falar dos capitães prussianos. Estes homens são a vanguarda do combate. As forças hereges lideram a corrida armamentista contra os fiéis, na produção de tanques e outros veículos blindados. Eles têm veículos fortemente preparados, rápidos e frequentemente armados com terríveis morteiros de ataque, tanques envoltos em sacrilégio forjados no inferno. E é por isso que os líderes da Prússia dizem: ser um prussiano é uma honra, mas não um prazer, pois essas armas são produzidas para destruir casamatas, trincheiras e outras estruturas defensivas, empregando-os com tecnologias que rasgam brevemente a realidade para perfurar as defesas da fé. Os inimigos miram nos ocupantes usando uma munição que libera ecos da palavra invertida do Senhor da Criação, reverberando em um volume que pode quebrar os ossos de todas as pessoas. São projetados especificamente para desfazer o trabalho divino. Para combater essas ameaças blindadas que foram projetados e usados repetidamente para romper as linhas de defesa da fé, os prussianos desenvolveram muitas inovações no campo de batalha, desde rifles de antimatéria até unidades especializadas em combate corpo a corpo, os Gardenkorps, e várias outras armas para enfrentar, principalmente motivados na alta velocidade, pois os canhões do sacrilégio disparam de forma lentos e difíceis de manobrar. Então os prussianos têm que usar táticas de combate rápido, ligeiro como um raio. Armas como as espadas de Gardenkorps são comumente chamadas de retalhadoras de tanques. São projetadas especificamente para desabilitar ou destruir veículos blindados inimigos, desenvolvidos no Instituto Prussiano de Metalurgia Sagrada. São lâminas à base de orichalcum, misturado com uma liga de titânio, aquele material especial desenvolvido que é extremamente resistente e pronto para combate no universo de Trench Crusade. Essas armas híbridas desses dois metais se tornam lâminas quase monomoleculares e podem cortar a maioria dos tipos de blindagem de veículos com facilidade, desabilitando-os enquanto o resto da unidade ataca os tanques com granadas incendiárias. É um equipamento impressionante e uma das natas das tropas da Força da Fé. A velocidade para os prussianos é essencial, pois os hereges estão bem cientes desta tática e combatem esses ataques com seus próprios legionários de elite. E eles lutam entre si para capturar e matar muitas vezes os especialistas, como os soldados Sturmtruppens, para que eles possam ser mortos e vendidos para os agentes da Corte da Serpente de 7 Cabeças, como uma forma de puni-los por defenderem a fé e lutarem contra as forças do mundo inferior. Apesar do Estado Livre da Prússia ser governado por um sistema bizarro para os padrões de Trench Crusade,
um sistema muito mal falado e visto com desconfiança pelos outros reinos cruzados, principalmente pelas monarquias europeias e o Sacro Império, um sistema quase herético chamado de democracia. Uma relíquia da antiga Hellas, a Grécia, que praticamente não existe mais em lugar nenhum do mundo, onde cada cidadão pode votar no representante do Landtag para decidir os assuntos do Estado. Não apenas reis, monarcas e nobres governam a Prússia, e sim uma cooperação entre cidadãos, tanto do povo quanto da nobreza. Em que pese a nobreza prussiana ainda mantém uma forte tradição militar e tem fundos para pagar comissões dos oficiais, fato é que é muito interessante essa correlação entre democracia na Prússia. Um paralelo que não existe praticamente em nenhuma outra nação cruzada. Muitas famílias podem traçar suas origens desde a Ordem Teutônica, que uma vez conquistaram as terras prussianas. Ordem essa que, junto com os hospitalários, rivalizou muito com os terríveis cavaleiros templários que fizeram a suprema heresia no universo de Trent Crusade. Essas tropas são muito retratadas em defesa das forças da fé. Eles têm muitas unidades e, apesar da sua democracia tão estranha para padrões europeus, por outro lado, eles seguem uma coisa muito estranha. O exército prussiano não permite mulheres nas unidades de combate. As outras nações da fé permitem que mulheres lutem às vezes em ordens religiosas de monges e freiras, mas a democracia prussiana não. A guerra é exclusiva para os homens. Mulheres não podem combater em unidades. Apenas as mulheres descendentes de linhagens nobres podem exercer o seu privilégio de se juntar a um regimento. A maioria das tropas prussianas usa armadura de von Gotz, que é feita à mão pelos seus ferreiros pessoais. E diferentemente dos trajes produzidos em massa para as outras tropas da Força da Fé, essa armadura permite velocidade e mobilidade suficiente para um combate corpo a corpo furioso, mesmo em uma situação amarga que a unidade pode exigir. E essas são as unidades prontas e preparadas para enfrentar e destruir tanques das frotas hereges. Agora falaremos sobre as tropas de ataque da Prússia, ou, em um alemão muito mal falado, Prussian Sturmtruppen. Então, em respeito desse alemão mal pronunciado, por favor, inscreva-se, curta e comente. Ajuda demais o canal. E vamos lá. Esta força prussiana tem um lema muito interessante. O lema é: os hereges acham que a noite é sua aliada. Eles estão enganados. Ela é nossa aliada. Protegidas por arame farpado, semi-senciente, que envolve aqueles tolos o suficiente para se aproximarem perto demais, você encontra o perigo constante da presença dos comandos da morte e bombardeiros de artilharias hereges. As trincheiras dos hereges são um obstáculo formidável para os fiéis. As casamatas em forma de pirâmide e as forças infernais repelem inúmeros ataques frontais, resistentes como metralhadoras de fogo fulminantes e artilharia devastadora do mundo inferior. Essas defesas são extremamente difíceis de conquistar, especialmente quando estão sobre a lua crescente. Os horrores criados pelo caminho das bestas rodam a terra de ninguém. Mas uma arma dos defensores da fé foi escolhida contra estes obstáculos formidáveis. Arma essa presente no arsenal do Duque Constantino. São os Sturmtruppens, a tropa de choque de elite do Estado Livre da Prússia. Mesmo nessa nação conhecida por seus costumes militaristas, as tropas de ataque são a elite, escolhidos entre montanhistas veteranos das batalhas mais ferozes contra os hereges do norte. Eles são a nata dos engenheiros de combate e dos atiradores furtivos. Eles são chamados de a lança do Duque, pois sua especialidade é perfurar linhas inimigas e abrir caminho para a reserva inimiga. O processo de treinamento e seleção deles é implacável. O atletismo é enfatizado, assim como a habilidade de avançar rapidamente por qualquer tipo de terreno. Mas, tão importante quanto isso é aprender a usar tanto a camuflagem quanto até mesmo o menor pedaço de terreno como cobertura. Eles aprendem a atingir seus alvos na escuridão total e treinam vários combates em enormes sistemas de comunicação. Mas o critério de seleção mais importante não é nada disso que foi citado, e sim ter ferro na alma.
pois, para se envolver em combate contra os exércitos do amaldiçoado, tanto à distância quanto corpo a corpo, é necessário um certo tipo de soldado. Alguém que esteja disposto a detonar sua última granada quando suas próprias entranhas forem rasgadas pelas garras de um lobo da guerra feral. Ou lutar com o herege ungido e olhar nos seus olhos, ver o fogo ardente do inferno rugindo ali e não vacilar, mas avançar com tudo, com seu fuzil e porrete sobre as trincheiras. Quando os Stormtroopers são reunidos para um ataque, nenhum som é ouvido. O silêncio é o mote de sua ação. Cada ataque é cuidadosamente praticado e quaisquer sinais necessários são dados com as mãos e não com a voz, pois escondido sob a luz da lua, o silêncio é o maior aliado. As armas pesadas da unidade abrem o ataque, dispersando os inimigos e forçando-os a se proteger. Então é uma corrida frenética na terra de ninguém. A violência começa. Os lança-chamas varrem o inimigo exposto, seguindo por rajadas de granadas em trincheiras e abrigos escondidos. Então, os grupos de assalto se espalham, como asas em uma águila, às vezes em cargas a pé, às vezes em cargas montadas, limpando e varrendo as trincheiras dos inimigos, atrás das linhas inimigas e desabilitando as linhas de comunicação, bem como quaisquer outras unidades defensivas na retaguarda inimiga. Em combates próximos, a tropa de ataque prefere punhais, clavas de trincheira, ferramentas e outros equipamentos perfurocortantes, bem como pistolas para curto alcance. Entretanto, sua principal forma de combate, a preferida entre eles, é o combate em longa distância. Seja de longe, tacando granadas carregadas para que elas possam explodir em quantidades estupidamente altas para destruir pontos fortes do inimigo, bem como alcançar brechas e limpar entradas de bunkers e casamatas com granadas. Quanto ao armamento de longo alcance, submetralhadoras e pistolas são favorecidas e apresentam muitas modificações em comparação à versão padrão dos regimentos de defesa da fé. Normalmente com carregadores maiores, pois a necessidade de ataque em maior quantidade em combates brutais é necessária e encorajada. O ideal entre eles é sempre evitar o risco de esgotar a munição. Os uniformes da tropa de ataque prussiana refletem o seu papel. As botas especializadas em montanhas, jaquetas e calças reforçadas com couro para dias frios, protegem principalmente as áreas vitais contra arame farpado e lâminas do inimigo. Suas armaduras contêm uma quantidade muito maior de orichalcum, aquele metal próprio para criar as melhores armaduras, muito mais defensivos do que as tropas padrão. Isso permite que os trajes e capacetes ofereçam uma proteção superior, mesmo que sejam muito mais leves e flexíveis que armaduras padrão. As famosas pontas em seus capacetes, os Plickenhaubers, são um equipamento digno de orgulho e tradição das suas forças. Geralmente não são usados em combate, e sim removidos, pois tornam eles alvos mais fáceis. Mas em cerimônia de graduação e de demonstração militar, eles usam com muito orgulho. Comparados a muitos outros soldados fiéis, a força de ataque prussiana é o orgulho das forças armadas do Estado Livre da Prússia. E eles têm permissão para agir com uma grande liberdade em tomadas de decisão no campo de batalha. Mas os bandos de guerra recebem os objetivos geralmente de alto nível e são encorajados a encontrar o seu próprio caminho para alcançá-los em longos dias, semanas ou meses. Somente com uma determinação obstinada pode levar o avanço prussiano através das linhas inimigas. É preciso aprender a respeitar o combate, a resistir à carnificina e à morte, pois nos momentos mais críticos do combate corpo a corpo não há espaço para misericórdia ou hesitação. Um soldado que sobrevive a esses horrores da trincheira, pouco a pouco começa a aparecer com seus inimigos infernais, mais e mais violentos a cada encontro. É o preço que a grande guerra pela fé contra as forças do mundo inferior cobra. E essas são as forças de ataque prussiana. Encerrando agora as forças do Senhor. Vamos falar sobre o apêndice das forças prussianas. Perdoe o meu alemão, mas vamos falar dos Prussians Feldkampflinge, ou, em português, algo como os capelães de campanha da Prússia. Se você puder, inscreva-se, curta e comente, ajuda demais o canal. Principalmente assistir o vídeo até o fim. Isso faz o algoritmo do YouTube recomendar a Cruzada das Trincheiras para mais pessoas e aumentar a nossa fanbase. Vamos lá? Os clérigos das trincheiras que lutam na Grande Guerra incluem uma vasta gama de ministros que lutam pela palavra sagrada, tanto ministros ordenados quanto seculares.
Um bom exemplo disso são os especialmente treinados, perdoem meu alemão novamente, Militargangsters, que a igreja militante do Estado Livre da Prússia envia para combater os feiticeiros da heresia, principalmente para enfrentar os sumos sacerdotes da legião herege, indivíduos que colocam a sua fé contra os diabólicos poderes goéticos do mundo inferior. Devido à importância do seu papel, a Igreja e o Estado Livre fazem um esforço extraordinário para treinar e equipar os seus capelães com as melhores armas e armaduras, porque tem um alto preço de sangue que os comandantes hereges estabelecem pela morte de cada capelão. E em alguns casos, o preço é até dobrado pelos servos de Mamon para cada indivíduo capturado, pois estes sacerdotes são o principal material na construção dos temidos bruxos goéticos. Na batalha, esses clérigos prussianos das trincheiras vestem armaduras 3 vezes abençoadas, criadas especificamente nas oficinas sacrossantas abaixo das catedrais de Colônia. Sim, aquele estado alemão de Colônia, que na época da Idade Média no Sacro Império era um dos mais importantes eleitores do Império. Eles são estilizados com base nas armaduras de uma era passada para inspirar as tropas, mas sua funcionalidade é da última geração, pois utilizam as últimas inovações metalúrgicas do Instituto de Guerra, perdoem mais uma vez o meu alemão, Königsberg. A localização das oficinas não é isenta de controvérsia, já que tanto o Estado Livre da Prússia quanto o remanescente do Sacro Império Romano Germânico reivindicam a propriedade da área de Colônia. Ou seja, como vocês podem ver, a Prússia já é um estado independente. Neste mundo de Trent Crusade, o Sacro Império não caiu por Napoleão Bonaparte, mas ele está menor do que o normal. Provavelmente ele perdeu todo o norte da Alemanha. Essa disputa decorre da época em que o Estado Livre se separou do Império, após realizar suas primeiras eleições democráticas. Essas eleições foram originalmente instituídas especificamente para ganhar a independência do Império, mas provaram-se imensamente populares entre o povo e permaneceram em vigor desde então. Felizmente, para a Prússia, a Igreja considera o esforço de guerra mais importante do que as pequenas disputas regionais entre as potências cristãs. E, até agora, a Igreja colocou a catedral sobre seus cuidados para manter a produção de guerra em andamento em defesa da Igreja. Os armamentos soberbos do capelão não se limitam apenas à proteção, eles também carregam granadas especiais cheias de mirra, cicuta e incensos em chamas, bem como substâncias químicas classificadas, que são extremamente eficazes contra forças do mundo inferior. Quando detonadas, os estilhaços dessas granadas espalham brasas que queimam rapidamente qualquer coisa que se pega na explosão. A arma corpo a corpo padrão deles, perdoe mais uma vez o meu alemão, Felkampplanen, são as espadas longas. Às vezes, sua lâmina é modelada a partir de uma lâmina em chamas que foi carregada por um anjo trazida do Jardim do Éden, enquanto outras cópias são menores, mas ainda assim poderosas, marcadas e carregadas pelos paladinos. Muitos capelães da linha de frente são repetidamente repreendidos pela Igreja por seu uso excessivo de fumaça sagrada, um composto químico que usa muitos dos mesmos componentes das pílulas do martírio, que causam um alto desgaste físico e mental, que apesar de fortalecer o corpo para a guerra, causa grandes sequelas. Embora muitos capelães sejam perdidos por overdose ou tenham que ser aposentados do serviço ativo devido a sua mente e os corpos finalmente sucumbirem à combinação de estresse, ferimentos dos danos ao sistema nervoso que a fumaça sagrada usa para deixá-los mais fortes e mais habilidosos. Foi criado o Grande Hospício de Nova Antioquia, que trata centenas desses casos a cada ano. Cascas murchas de homens que raramente recuperam sua sanidade. Cada capelão carrega um relicário com ele, do qual o nome original da sua capela é derivado. E agora se prepare para a chuva de língua alemã. O Feldenkamplen, retratado aqui, é o Fierhan Heinen Schwarzner, da divisão das espadas do Lorde. Eles vão para a batalha com uma peça de madeira entalhado representando a águia prussiana e um relicário que supostamente contém as penas do anjo Uriel dentro dele. Se você gostou, por favor, inscreva-se, curta e comente. Ajuda demais o canal. Obrigado, até a próxima e aqui é o Arauto.